Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for assistir. Nós vamos iniciar aqui nossa primeira aula online sobre lógica computacional, mas dando sequência àqueles assuntos que nós já vimos durante a nossa aula presencial. Então, vamos lá. Nós vimos as proposições, nós vimos as proposições simples e compostas, vimos os conectivos, e é daqui que a gente vai partir para o nosso próximo assunto, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho dos conectivos. Os conectivos lógicos são usados para formar novas proposições a partir de proposições simples ou a partir de outras proposições. Lembrando que a gente pode utilizar também os conectivos para unir proposições compostas, fazer novas proposições compostas, ok? Então nós temos os conectivos de conjunção, que é também conhecido para nós como e, né, representado aqui por esse símbolo que é o circunflexo ou chapeuzinho. Conectivo de disjunção, também conhecido como ou, representado pelo inverso do e, né, inverso da conjunção, que pode ser uma letra V ou o inverso do outro conectivo. A disjunção exclusiva, que para nós é o ou exclusivo, aquele que exclui a possibilidade das duas, de haver as duas coisas, as duas proposições ao mesmo tempo, ele é representado pelo pipe ou a barra simples, né? A barra vertical, não é a barra normal, a barra vertical, também conhecida como pipe. Lembrando que quando nós falamos de disjunção simples, sem nada, ela é disjunção inclusiva. Então, ela inclui a possibilidade de ter as duas proposições válidas ao mesmo tempo. O outro conectivo é o conectivo de negação, representado por esse símbolo, que é a barra horizontal seguida de uma pequena barra vertical, ou pelo sinal do til, né? E também conhecido como não. Então, conectivo de negação, também conhecido como não. O próximo conectivo é o condicional, que é representado pelo C, tracinho, então. Ele tem o símbolo de uma seta à direita. Então, o que vem à esquerda, a proposição que vem à esquerda é chamada de causa, e a proposição que vem à direita é chamada de efeito ou resultado. E o bicondicional, que é uma seta dupla, com duas pontas. Por isso, bicondicional. Ele é, em português, o C e somente C. Ok? Agora vamos ver, então, como a gente consegue aplicá-los para formar, então, a nossa análise da lógica. E isso é através de tabelas verdade, né? As tabelas verdade são as tabelas formadas a partir dos valores lógicos dos conectivos. Então, nós temos os valores lógicos verdadeiro e falso, e nós vamos fazer análise de cada uma das proposições, de cada possibilidade da existência do falso e da existência do verdadeiro. Ambas precisam ser consideradas na nossa lógica. Então, se nós tivermos aqui uma proposição P, ela terá dois valores lógicos possíveis, o verdadeiro e o falso. Então, uma tabela verdade para uma proposição P seria isso aqui, uma opção para o verdadeiro, uma opção para o falso. Quando nós juntamos dois conectivos, juntamos duas proposições, nós temos que considerar duas possibilidades em conjunto. Então, se nós formos fazer, por exemplo, o resultado lógico da proposição P maiúsculo, que é formada por duas proposições simples, que é P e Q, ou, de outra forma, P conjunção Q. Então, se nós formos montar a tabela verdade, a primeira coisa que nós temos que fazer é, do lado esquerdo, né, nós montamos a proposição P, a proposição Q. Como P pode valer verdadeiro ou falso, nós temos que combinar esse verdadeiro e falso com os valores lógicos da proposição Q. Então, eu tenho que ver o verdadeiro do P com o verdadeiro do Q, o verdadeiro do P com o falso do Q. Então, o verdadeiro vai com duas possibilidades, V com V ou V com F. E para a forma falsa do P, ele também tem que ser colocado à prova do verdadeiro do Q e do falso do Q. Então, falso com verdadeiro, falso com falso. Por isso
Eu tenho aqui 4 possibilidades quando nós combinamos o P e o Q. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Então, nós não estamos fazendo ainda o resultado dela, né, que é o P maiúsculo ou o resultante disso aqui. Nós estamos apenas preparando a tabela verdade para que a gente possa, então, à direita, colocar o resultado dessas duas proposições conectadas pelo conectivo de conjunção. Okay? Mas, por enquanto, é só para a montagem da nossa tabela verdade. Não esquecer nunca que nós temos, então, que combinar cada valor lógico da tabela aqui, do P, com cada valor lógico do Q. Então, se eu tenho duas proposições, eu tenho duas possibilidades desse lado, duas desse lado, eu tenho 2 vezes 2, 4 possibilidades. Portanto, a minha tabela fica com 4 linhas. Duas proposições, duas de cada lado, 2 vezes 2, 4. Então, duas proposições, 4 linhas na tabela verdade. Mas se eu estivesse juntando 3 proposições, P, Q e R, seriam 8 linhas na tabela verdade. Por quê? 2 da primeira, 2 da segunda, 2 da terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, nós vamos montando tabelas verdade que podem ter um número grande de linhas de acordo com a quantidade de proposições que vão sendo analisadas ou colocadas para serem analisadas em conjunto. Okay? Então, por enquanto, as tabelas verdade serão assim mais simples, né, de 4 linhas, formada por 2 proposições. Vemos agora a tabela verdade da negação. A negação é um conectivo que ele é chamado unário, lembram disso? Ele é aplicado diretamente àquilo que vem adiante dele. Então, se nós colocarmos aqui, se P é a proposição e a sua negação é denotada pelo símbolo da negação e a própria proposição, quando nós colocamos isso na forma de tabela, fica só dessa maneira, porque para a proposição, se ela é verdadeira, a negação dela é falsa. E na segunda linha, se a proposição for falsa, a negação dela é verdadeira. Então, basta inverter o sinal. Por isso, para a proposição P e sua negação, nós não temos 4 linhas, nós temos apenas 2 linhas, fazendo a inversão do valor lógico daquilo que é a proposição original. Então, se é V, fica F, se é F, fica V. Ok? Então, facinho da negação. Agora nós podemos ver, então, finalmente, o resultado da tabela verdade da conjunção. Tínhamos feito essa primeira parte aqui, 2 slides para trás, e agora nós adicionamos essa coluna à direita com o resultado do P conjunção Q. E o resultado dela, como é que vai ser? Quando o P for verdade e o Q for verdade, o resultado da junção ou da conjunção das duas é verdade também. Ou seja, a minha proposição P é verdadeira, a minha proposição Q é verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, a conjunção delas será também verdadeira. Quando nós temos um verdadeiro e um falso, o resultado é falso, porque ela diz, em português, e. Então, se nós juntamos uma proposição e outra proposição, se as duas não forem verdadeiras, esse e não faz sentido. Eu teria que ter duas verdadeiras para ser verdade. Então, se eu tiver uma delas falsa, o resultado tem que ser falso também. E aí não importa se é a primeira ou a segunda que é falsa. Então, observem nas outras duas linhas, em que eu tenho V com F ou F com V, o resultado é falso. E é claro, então, que se as duas proposições forem falsas, a conjunção delas também só poderá ser falsa. Ok? Então, o conectivo de conjunção, ele só vai resultar verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Nos outros 3 casos, ela será falsa. Já a conjunção, já a disjunção, ela é a proposição que vai unir, então, duas proposições simples da seguinte forma. P e Q, a mesma forma de apresentação da tabela, né? V com V, V com F, F com V, F com F. E aqui à direita, novamente, nós colocamos, então, a preenchimento da tabela, a coluna nova,
e o seu preenchimento de acordo com a interpretação da disjunção. Lembrando que a disjunção é disjunção simples ou inclusiva. Então temos aqui V com V, as duas podem acontecer juntas na proposição da forma de disjunção? Sim, podem. Então, é verdadeiro. Uma delas ser verdadeira e a outra ser falsa também pode, no conectivo de disjunção? Sim. Né? Lembra lá, Marcelo é dentista ou professor? Ele pode ser dentista e professor ao mesmo tempo, ele pode ser só dentista, é verdadeiro, e ele pode não ser dentista e ser professor, e ser verdadeiro também. Então, na disjunção, sendo uma delas verdadeira, ou as duas, o resultado é verdadeiro. E ele só vai ser falso na última linha, quando as duas proposições originais forem falsas. Então, contrário da conjunção. Na conjunção, vou voltar aqui no slide, na conjunção nós só temos verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Os demais, tudo é falso. Agora, na disjunção, ele é verdadeiro quando há algum V presente na tabela. E só é falso quando as duas são falsas. Okay? Então, essa é a diferença da disjunção e da conjunção. Nós vamos agora fazer uma pequena pausa, vamos, na verdade, encerrar esse vídeo e daqui a pouco eu volto com o restante, com mais um vídeo para a gente completar essa aula, ok? Espero que esteja tranquilo para vocês entenderem. A gente vai fazer exercícios ao final, mas por enquanto vamos seguir um pouquinho mais na teoria. Até já, pessoal.